Olá, muito boa noite. Começo por agradecer este honroso convite que me fez a doutora Ana Moreira para participar neste segundo Congresso de Medicina Integrativa. É, na verdade, a primeira vez que participo em alguma manifestação deste género, Medicina Integrativa. Devo dizer que sou um simpatizante da medicina integrativa. Não sou um militante, não tenho conhecimento para isso, mas aproveitei esta chance para me, digamos, inteirar mais acerca do que é que vai esta coisa da medicina integrativa. No fundo, é ter uma medicina que cura, a melhor, a optimizada. E é nesse sentido que eu decidi fazer este PowerPoint e partilhar convosco as minhas reflexões sobre algo que é atual, o Covid. O Covid-19. O que é que se pode fazer com o que se sabe, com aquilo que, apesar de tudo, como eu digo a certa altura, conhece-se muito, mas sabe-se pouco. Vamos então começar esta nossa apresentação. Este primeiro slide que estão a ver faz referência a algum contributo que o Dr. Manuel Carrageta fez, tendo-me emprestado alguns slides. É uma colaboração do laboratório que eu dirijo, o Laboratório de Interação Mente-Matéria de Intenção Terapêutica, que está sediado na Faculdade de Medicina de Lisboa. E aqui está um slide retirado de Alex Grey, um pintor da nova vaga, e que, claro, utiliza alguns psicodélicos para ter acesso a outro tipo de realidades mais subtis, pinta aqui aquilo que eu poderia chamar a integração máxima de diferentes aspectos médicos, de diferentes conhecimentos que nos foram trazidos por diferentes tradições. E como podem, sem grande explicação, ver esta integração. E é disso que eu vou falar, de tudo isso um pouco ao longo da minha apresentação. O Covid-19 é um vírus, eu diria, corona, tem uma forma de coroa, mas muitos coronavírus já apareceram e temos que lidar até, geralmente, com a nossa gripe habitual, que é um coronavírus. Não é este o Covid-19, o SARS-CoV-2, mas que realmente, olhando para estas imagens, são bonitas. Meu Deus, como é possível que aquilo que não pode ser nomeado, como dizia o Harry Potter, para não dar mais força, é tão bonito. E, claro, começam a surgir notícias várias, pois trazidas por entidades responsáveis, como a Direção-Geral de Saúde, que dão conselhos, notícias de telejornais que falam da última hora, que falam do risco, etc. E começamos a ser inundados por notícias, verdadeiramente inundados. Inundados sobre a investigação que se faz, sobre as estatísticas, sobre o modo como lidar com isto, existência ou não existência de testes fiáveis ou de vacinas, ou ainda sobre aquilo que se está a passar, na verdade, quando a pessoa chega a uma situação mais crítica de hospital, como esta que está a ser mostrada aqui sim, e a discussão que se faz sobre diferentes tratamentos, se são para situações mais graves ou menos graves, conforme podem ver aqui assim nesta apresentação. E depois há regras que foram difundidas e que alguns contestam também, desde o uso da máscara, que vem aqui assim, sobre se faz bem, se faz mal, os tipos de cumprimentos que não têm assim grande piada, porque se suspeita que há vírus que são transmitidos aqui assim, o distanciamento, a lavagem das mãos ou esta etiqueta social. Ok, esta aqui, eu diria, tem realmente os seus fundamentos, porque mesmo em alguns artigos têm discutido o uso da máscara e há muito mais vantagens do que desvantagens e alguns estudos feitos em populações que comparáveis, umas que usavam máscara, outras que não usavam máscara, aquelas que usavam máscara tinham uma incidência de, em 100 casos, menos 10 a 15. Portanto, alguma coisa se aproveita, alguma coisa é vantajoso no uso da máscara. Claro, depois, outras notícias ainda mais perturbadoras também, diga-se de passagem, que levam à morte, sobretudo, de pessoas idosas que estão em lares, que não podem receber visitas, que muitas vezes a visita é feita assim como se fosse
num estado prisional, os trabalhadores de lares andam vestidos como se fossem num local de alta radiação. E, claro, depois ainda se descobriu mais, sabe-se mais. Sabe-se que o risco de contrair esta doença aumenta em pessoas que têm doenças crónicas, como a diabetes, a hipertensão, cardiopatias, condições respiratórias crónicas, ataques cardíacos, até neoplasias. E isso, curiosamente, a obesidade aqui, como podem ver, também considerações que têm início no estado inflamatório, tal e qual como as infecções com o Covid. Portanto, é mais um risco, sabe-se mais, que estas pessoas que têm este tipo de patologia têm mais facilidade de não só adquirir, infectar-se com o corona, mas também, eventualmente, levar a um êxitos letais. E depois vem ainda, para confundir tudo isto, porque estou a fazer um resumo do que se sabe, como disse há pouco, sabe-se muito, mas melhor, conhece-se muito, mas sabe-se pouco, todas estas teorias da conspiração, do 5G, de que Bill Gates tem um plano para, digamos, levar a população a ser mais controlada, de que isto tudo não passa também de um apocalipse, que as vacinas, afinal, se calhar não são mesmo necessárias e até têm muitos efeitos secundários. No fundo, cada vez existem mais fake news neste mundo infernal que é a internet, que é mesmo a informação trazida por meios habituais. Ainda, para como? Há ainda aspectos críticos que devemos ter em conta. Aspectos críticos que, sobre tudo isto, pessoas que mantêm o sentido do humor, como esta tarja publicada no Público, onde se fala que a vacina da AstraZeneca foi administrada em doses diferentes aos voluntários. Os voluntários que receberam a dose menor parecem ter maior proteção contra o corona. Calhando, quem não levar a vacina fica imune. Portanto, manter aqui um espírito também de humor crítico, de distância, sobre tudo aquilo que ouvimos, é realmente indicado. Como é que está a situação em Portugal? A situação em Portugal, traduzida neste slide, tirado no dia 27/11, portanto, diria muito recentemente, há 2 dias, mostra-nos aquilo que eu, em resumo, fiz aqui assim embaixo. Desta doença, 68% das pessoas recuperam. A maioria recupera. Portanto, é uma doença que eu diria que não, mesmo atingindo esta percentagem, 68% recuperam, conforme se vê aqui, em relação aos confirmados. E depois, 4,54% dos ativos destes que estão aqui são que são internados neste número, 4,5%. Portanto, apenas 4,5% vai ter sintomas médios ou graves que levam ao internamento ou numa enfermaria ou na unidade de cuidados intensivos. E quais tantos destes internados morrem? Não chega a 2%. Portanto, poderemos dizer que, apesar de tudo, é uma doença que deve ser respeitada, mas que não é dramática em relação a tantas outras. Daí que vão ouvir-me mais para a frente que possivelmente não devemos viver com medo. Ter cuidado, mas não viver com medo. E como é que poderíamos resumir tudo aquilo, o que se sabe? A maioria de infectados não desenvolve a doença, os idosos e doentes crónicos são mais vulneráveis, pode levar à morte, apresenta mutações, o que foi, de certo modo, há muitas vezes em questão, a utilização de uma vacina, ainda não se sabe quanto tempo é eficaz na manutenção da imunidade. Verifica-se pelas estatísticas que, em relação a anos anteriores, há mais óbitos por doença não Covid do que havia. Portanto, há a impressão que muitos, portanto, morrem em casa porque não procuram cuidados por outras doenças não Covid. E isto é que é interessante, eu gostaria de sublinhar, a imunidade, parece que a imunidade pessoal tenha sido adquirida por contactos com outras formas de corona antes, ou porque tem uma imunidade própria, que é isso que eu defendo aqui assim, ou que pode ser melhorada, e alguns têm ainda mais melhorada. E é neste ponto que eu vou fazer realmente um fincapé para este meu PowerPoint. E o primeiro aspecto que eu diria
como filósofo e psiquiatra, dizer aceitar. Aceitar esta situação não é concordar ou apoiar. Não. Aceitar é harmonizar-se com a realidade em que vivemos. Criar uma harmonia, criar uma paz. É isto. Aceita-se. Não é concordar, não é apoiar. Harmonizar. Portanto, a situação é esta. O que é que eu faço com ela? Porque não me resigno. Porque resignar seria conformar-se sem se opor. Não apresentar resistência nem oposição. Aceitar sem questionar. Acatar. Resignou-se à pobreza, sujeitar-se à vontade divina, resignou-se à religião, etc. Não é. Não. Não é apresentar resistência nem imposição. Aceitar sem questionar. Portanto, não vamos resignar. Podemos fazer algo, mesmo com este, diria, pouco que se sabe. Então, se quisermos defender-nos, aumentar a nossa imunidade, fazer com que estas bolinhas bonitas não nos atinjam, ou que se atingem, não se multiplicam dentro de nós, dar um morro neste bicho que não pode ser nomeado, os testes que se podem fazer para termos uma ideia de como é que está, até esperar talvez uma imunidade de grupo. Começa com aquilo com que nós fazemos mais habitualmente. No fundo, o que eu vou propor aqui assim é o que pode fazer o indivíduo por si mesmo. Aquilo que ele, em casa, seria quase, eu diria, sugestões domiciliárias. E vejam, a alimentação. É o que nós fazemos todos os dias, várias vezes ao dia. Frutas, legumes, frutas com bagas vermelhas, amoras, todas estas aumentam, têm aspectos anti-inflamatórios naturalmente, aumentam a nossa imunidade. Vem aqui assim limão, peixes gordos, o kefir e os iogurtes, a hidratação com gengibre e com limão. Portanto, isto seria o que eu recomendaria como o primeiro passo para fortificar a nossa imunidade. Eu não estou aqui a propor tratamentos, importante saber isso. Eu estou a fazer algo que é a profilaxia, o aumento da minha imunidade perante uma agressão que pode vir ou não vir. E depois, já que estamos a falar de alimentação, vou falar-vos de algo que se chama a restrição calórica. No fundo, é apenas, não é comer menos, é diminuir o número de calorias, mas mantendo a quantidade de vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais. E porquê? Porque é daquelas experimentações que têm sido feitas que aumentam em cerca de 40% a esperança de vida em animais de experiência. Portanto, porque estamos em casa, mexemos menos, há confinamento, deveríamos, portanto, reduzir a nossa quantidade de calorias ingeridas. Neste gráfico pode ver-se como é que a redução de caloria para 65%, se eu reduzir mais de metade ou metade, vejo o tempo que aumenta neste ratinho de experiência. Pode ir até um rato. Tem um mês, vale 2 anos no homem. E vejam, portanto, o que passa de diferença entre o vermelho para o verde, em que não há restrição calórica. E estamos aqui a falar de meses. Portanto, entre 40 meses e cerca de 60 meses, aumenta mais 2 ou 3 anos. Portanto, vamos também ter em conta essa ideia da restrição calórica. E ainda ligado a toda esta absorção da alimentação, queria falar-vos dos probióticos. Os probióticos vêm, de certo modo, reforçar a imunidade, que é, digamos, principalmente, eu diria, feita no cólon, onde existem trilhões de bactérias. E esses trilhões de bactérias estão ligados às placas de Peyer, que é onde se reproduz mais, onde se produz mais todo esse composto que leva à imunidade, desde os linfócitos a todos os outros neutrófilos. E sabe-se hoje, por vários estudos, que chega a ter implicação, este conjunto de bactérias do intestino grosso, até no nosso humor, mas também interfere na facilitação de neoplasias, propensão para o reumatismo e até no sono. Daí que eu proporia um probiótico, e este é talvez aquele que eu melhor conheço, que tem uma quantidade de estirpes que são consideradas as melhores e em quantidade absoluta de 6 bilhões de bactérias como estas que aqui estão,
que são capazes de atravessar o estômago e não ser destruídos aí logo pelo pH ácido e conseguirem, a pouco e pouco, instalarem-se e melhorarem essa capacidade que o intestino tem de produzir mais imunidade. Um outro aspecto que eu quero aqui referir, que se tem que também ter em atenção, é que o sono, um sono de 6 a 8 horas, é suscetível de aumentar não só a capacidade de memória, a resistência para o dia seguinte, a boa disposição, mas também, eu diria, em experiências que foram feitas, que a privação do sono leva a que ratinhos adquiram facilmente infecções e morram a curto prazo. E como vim aqui assim, o idoso vai dormir menos do que o adulto, vai ter mais zonas de sono superficial, não chega ao estadio 3, só raramente, e portanto necessita de um sono no mínimo para ser reparador de 6 a 8 horas. E se dorme bem, tem realmente ciclos de hora e meia, vai ter capacidade de sonhar, REM, vai sonhar mais e também, curiosamente, o que não é dispiciente falar nisso, é seguir ao sonho, quando se sonha, que existem mais ereções e, portanto, também não podemos esquecer aqui a vida íntima da pessoa. Se tiver sono, bom, e se sonhar, vai ter mais ereções durante a noite. Sabe-se que é uma associação que existe entre estes dois aspectos. E, portanto, eu diria, sem ainda referir qualquer intervenção mais farmacológica, no fundo, vamos respeitar aquilo que seria a higiene do sono. E, portanto, à noite, nada de telemóveis, nada de notícias esquisitas, tristes, ou mesmo, eu diria, de filmes que nos deixam um pouco a pensar sobre aquilo que acabámos de ver. E, portanto, rotinas regulares, não beber muitos líquidos para não se levantar à noite para fazer o seu xixi e, portanto, praticar até, eu diria, o exercício físico, mas não à noite, muito antes. E as cestas não muito longas. E depois, sair de casa também. Está autorizado pela lei. O exercício físico não tem que ser a correr, pode ser feito em casa, naturalmente, como está aqui assim com o yoga. E a correr, eu diria que não, se a pessoa tem algum problema cardíaco ou mesmo dificuldades respiratórias. Um passeiozinho de bicicleta, andar a pé, olhar para o sol, à beira-mar, respirar bem, um pequeno exercício, 15 a 20 minutos e, sobretudo, se for possível, se tiver sol, tentar apanhar sol, arregaçar as mangas, ir de calções, olhar para o sol de olhos fechados, portanto, já vão ver porquê. E claro que, se for difícil, mesmo assim, haver stress durante tudo isto, e se o sono for difícil, eu recomendaria assim, suplementos alimentares. A melatonina, que antes era extraída do tomate, e ainda se pode comprar a melatomatina em algumas, não diria farmácias, mas no celeiro e noutras assim parecidas, a valeriana, o ácido gama-aminobutírico, para quem tem dificuldade no sono em manter-se durante a noite, a melatonina, para quem tem dificuldade em entrar no sono por um atraso de fase, porque está ansioso, toma então valeriana, e isso está um bocadinho, às vezes, eu diria, subdepressivo, tristonho. O 5-hidroxitriptofano vai ser transformado mais tarde em serotonina. E aqui tem alguns exemplos daquilo que eu estive a dizer, como se podem encontrar na farmácia ou, como disse, mesmo em outras lojas que vendem sem necessidade de receita. E se quisermos reforçar imunologicamente o nosso sistema, e isto está mais que comprovado, está mesmo mais que comprovado, utilização de vitamina D, nestas doses, zinco, magnésio, o ginkgo biloba, que tem interesse para pessoas que já têm uma certa idade, dificuldade de concentração, atenção, e tem uma vantagem este ginkgo biloba. Não só é um vasodilatador, como também é um antirradicais livres e tem um certo efeito anticoagulante.
um antiagregante plaquetário. Tudo isto junto é realmente uma indicação para utilizar nesta ocasião. E a vitamina C, um clássico nestas circunstâncias. Todos estes produtos que eu aqui refiro estão mais que demonstrados por uma literatura científica que apoia o uso naquilo que seria o reforço imunológico. No entanto, deixem-me dizer algumas advertências. Muitas destas coisas têm a sua contrapartida também. Muitas vezes interagem com outros medicamentos. Saber isso, saber sobre estes produtos, quando se prescreve, quando se fala neles, e advertir porque eles também têm algumas interações e efeitos secundários. E depois, brincando, vamos diminuir a acidez do corpo e da alma. A acidez do corpo, hoje sabe-se, possivelmente que talvez este coronavírus não se reproduza, não avance tanto, porque os diferentes pHs estão, de certo modo, balanceados. Mas o pH do sangue é aquilo que nós fazemos numa análise simples, seria importante talvez ser vindo a estudar. Anyway, de qualquer modo, a hidratação, consumo de limão e gengibre leva a que se realmente esse pH seja mais alcalino. E para alcalinizarmos também não só a nossa alma, não é? Como eu digo ali, se não estivermos bem com o nosso íntimo, estaremos mal em qualquer lugar. Vamos falar dos 3G e de uma atenção plena, de uma mindfulness na respiração. Os 3G, aquilo que na verdade nos leva a deixar a raiva, o ódio, a agressividade, no fundo é tão simples, praticar a generosidade consigo mesmo, com a família e com os amigos. Ser generoso. E generoso é partilhar algo que se tenha. Não que seja um livro, uma fotografia, um romance, uma anedota. Gratidão não é simplesmente dizer só muito obrigado, é muito obrigado, muito simpático da sua parte. Fazer o bem, dizer o bem, faz bem, e ser gentil. Gentil não custa nada, simplesmente ter uma atenção, é mais que gratidão, ou é outra coisa para além da gratidão. Gratidão agradece algo que se recebeu. Ser gentil sai de nós, é uma atenção que se tem para a outra pessoa. E isto, na verdade, praticando isto, vamos ser mais queridos, vamos estar mais bem connosco, tendo em conta estes 3G. E o mindfulness da respiração, que é, digamos, é uma técnica mais simples, que vem do yoga. O yoga tem como base, a mãezinha de todas as coisas, é, na verdade, a respiração. O mindfulness da respiração, eu posso vos dizer aqui assim, para fazer-vos um exemplo de como eu respiro, como bem respira-se pelo nariz, expira-se pela boca lentamente. Vou pôr em grande para vocês verem como eu faço. Olhos fechados, naturalmente, pode ser, porque geralmente nos concentramos mais e apenas captamos o momento atual, que é a nossa respiração. E até fazemos um bocadinho de barulho com a boca para ter a certeza de que não há mais nenhuma preocupação, nem do futuro, nem do passado, nem do que está à nossa volta. Isto chama-se atenção plena ou mindfulness na nossa respiração. Vejam como eu faço. E depois soprar lentamente. O máximo que puderem. Isto, no fundo, é como se estivesse a soprar cá para fora aquilo que é, na verdade, preocupações, aborrecimentos da vida do dia a dia. Até podem estar, enquanto estão a fazer esse barulhinho, a pensar exatamente: estou a expelir isso, estou a pôr cá para fora todas essas preocupações. E continuando com o nosso PowerPoint, vamos para a frente. Algo também que, de certo modo, poderemos dizer que alcaliniza a nossa alma. Praticar o humor, o riso. O riso leva-nos, na verdade, à descontração, a uma respiração muito mais profunda. E como podem ver nestas anedotas aqui, e eu até escrevi, riso aqui, que até o Noé levou rolos e rolos de papel consigo para a Arca de Noé. A brincadeira com, digamos, o não tocar com o rosto, e até diria, sorria quando usa máscara. Por baixo da máscara, hoje já se falam em máscaras transparentes, se for para a rua com um leve sorriso, vai ser muito diferente. Você anda mais confiante. As pessoas podem não ver, nem ouvem, porque não é riso,
mas entre si e si, há uma mímica que o acompanha e o faz sentir-se bem. E para dar um exemplo dessa brincadeira do que é o humor, até podem fazer vídeos em casa como este que eu fiz e distribuir para os amigos. Vejam. Como viram, é fácil brincar com o vosso telemóvel. Enviem para os amigos uma piada dita por vós, uma brincadeira, inventem, sejam cineastas. Aproveitem agora esta oportunidade. Não queria também, ainda antes de finalizar, de dizer às pessoas, porque as estatísticas indicam isso, que têm falecido mais pessoas em casa do que nos hospitais e mais do que nos anos anteriores, porque têm doenças crónicas, deixaram de ir às consultas por medo de se contaminarem. Vão, não tenham medo, vão à máscara e acabou-se. É assim. O resto é, digamos, acaso. É acaso. Todas as pessoas que sofrem destas doenças devem, portanto, procurar consulta, devem procurar o seu médico. Como estamos a falar de idosos que sofrem, eu gostaria de falar aqui um pouquinho sobre o cuidador informal. Aqueles que vão prestar atenção aos idosos ou que estão também ligados a lares. É que este cuidador informal ou formal, está, digamos, empregado, mas aqui dirijo-me às pessoas que têm alguém em casa, vejam a importância que eles têm e por isso devem ser acarinhados, apoiar o doente, lida com as pressões resultantes do cuidar, assiste nas dificuldades normais. Portanto, é uma pessoa que deve ser tida em conta e acompanhada. Daí que eu recomendaria a todos os colegas que expliquem tudo muito bem ao cuidador informal, as indicações com letra legível, mostrar-se disponível para as perguntas ou até através do telefone e mostrar-se compreensivo, porque muitas vezes os cuidadores queixam-se que a outra pessoa dá mesmo muito trabalho, é resistente a isto ou àquilo. Aceitem, mostrem-se compreensivos. E ainda porque é integrativa esta minha palestra e tenho encontrado pessoas idosas que na fase final da sua vida ficam mais espirituais e sucedem realmente situações que eu gostaria de chamar aqui a atenção e de valorizar. A oração, não ridicularizar. Nota-se, e tem havido estudos, que tudo isto levou, nesta esperança depositada na oração, num poder superior para uma maior longevidade e bem-estar. Se quiserem uma definição da oração, diria científica, é uma influência remota, psíquica, sobre sistemas biológicos e físicos e, portanto, deve ser apoiada e não ridicularizada. Alguns que já estão muito para lá, eu diria,
na sua evolução de doença, muitas vezes em estados confusionais, falam de algo que é representado aqui como uma experiência de quase morte, um túnel escuro, uma luz ao fundo, onde encontro muitas vezes familiares já falecidos, e após este tipo de vivência, estranhamente ou não, as pessoas perdem o medo da morte e vivem em paz os outros tempos. Portanto, é para chamar a atenção que não se trata de um delírio, chama-se experiência de quase morte e, portanto, tem efeitos apaziguadores, deve ser realmente ouvida com carinho, até diria estimulada para as pessoas falarem. No final, temos que dizer que estamos numa situação limite, situações de fronteira, e não há respostas definitivas, mas importante é que a nossa relação com as pessoas sofrendo deste tipo de doença, e no outro também, em qualquer um deles, tudo passa por uma relação de autenticidade. Sejamos autênticos. E em jeito de reflexão, sejamos humildes. Curamos pouco, curamos pouco. Aliviamos muito, mas dar esperança sempre, para que, apesar de tudo, neste mundo confuso, alguém disse mesmo que se não está confuso é porque não está bem informado. Neste mundo confuso, apesar de tudo, a vida de uma árvore sobe acima do nevoeiro, da informação, onde se espanta, onde se vê uma luz que tem uma nova alvorada, e é com este slide que eu gostava de terminar, um slide de esperança, um slide de júbilo, apesar de tudo, como dizia o Milton Erickson, o melhor está ainda para vir, e portanto só quero agradecer o modo como me receberam e espero que tenham gostado desta minha simples palestra. Muito obrigado.